Bem-vindos ao canal AMR, a Escola de Sabedoria. Aqui você encontra conteúdo de qualidade. Eu sou Nelson Marculino e hoje vamos falar sobre as 3 gerações de Abraão. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário no vídeo. No capítulo 12 do livro de Gênesis, prevê que Abraão e a sua descendência seriam grandemente abençoados para sempre e que todas as nações seriam também abençoados através e por intermédio de Cristo, a semente prometida. Ao afirmar a sua aliança com Abraão, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria comparada a 3 coisas. E a primeira coisa é pó da terra, a segunda coisa é estrelas dos céus, a terceira coisa é areia do mar. Você pode encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 16, Gênesis capítulo 15, no verso 5, e Gênesis 22, 17. A geração de Abraão é comparada no âmbito dos 3 reinos: reino da terra, reino dos céus e reino das águas. É como se Abraão tivesse filhos da terra, filho dos céus e filho do mar, cumprindo assim a promessa que a sua geração seria inumerosa sobre a face da terra. Essa profecia da sua descendência, como pó da terra, estrela dos céus e areia do mar, cobre assim todo o planeta Terra. Deus compara a geração de Abraão a essas 3 coisas. Abraão gerou pelo menos 3 gerações conhecidas na história bíblica e na história cultural da humanidade. E vamos ver agora quais são essas 3 gerações que Abraão gerou. A primeira geração de Abraão é feita pelo seu primeiro filho, Ismael, filho de Agar, serva de Sara, esposa de Abraão. Ismael se tornou uma grande nação, pois dele saíram 12 príncipes e tornou-se um grande povo. A segunda geração de Abraão é feita pelo seu segundo filho, que foi o seu filho legítimo, Isaque, que nasceu da sua esposa legítima, Sara. Isaque é filho da promessa e filho da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, do qual nasceu Jacó, conhecido também posteriormente como Israel, o patriarca da nação israelita, o pai das 12 tribos de Israel, ou seja, pai de 12 príncipes e uma princesa. A terceira geração de Abraão é fruto do segundo casamento de Abraão, pois após a morte de Sara, sua esposa, Abraão casou-se com Quetura, e essa geração é composta por 6 filhos e 7 netos, 3 bisnetos. Você encontra isso escrito no livro de Gênesis, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 4. É importante que nós entendamos que Deus compara a geração de Abraão com 3 coisas específicas: pó da terra, geração das estrelas do céu e geração da areia do mar. Como entender? Que mistério está escondido por detrás dessa comparação? Abraão gerou Ismael, Isaque e os filhos da Quetura. De notar que primeiro começa com a geração do pó da terra. E quem Abraão gerou primeiro? Ismael. Tem mistério bíblico aqui. Primeiro mistério: a geração do pó da terra refere-se a Ismael, a posteridade do pó, a posteridade de baixo, que é a descendência de Abraão terrena. A descendência começa com o pó da terra, porque Abraão foi feito a partir do pó da terra. Ismael, o primeiro filho de Abraão, é descendente da terra, nasceu do pó, aquilo que é perecível. Ismael é também fruto do desejo da carne, gerado da carne. Foi um fruto concebido de uma forma que Deus não havia
aprovado. A segunda geração é a geração das estrelas do céu. O segundo filho de Abraão foi Isaque, que se tornou o primeiro, ou seja, o herdeiro conforme a promessa de Deus. Estrelas dos céus refere-se a Isaque e a sua descendência. Isaque não era o filho primogênito de Abraão, mas tornou-se primogênito por ser da promessa espiritual que Deus havia estabelecido com Abraão e com a Sara. Isaque é filho legal por ser de cima. Isaque é estrela, por isso ninguém consegue apagar o brilho do povo de Israel que veio de Abraão, Isaque e Jacó. A estrela sempre será maior do que o pó da terra. A estrela representa homens, a estrela representa na Bíblia pessoas. Por isso, quando você lê Gênesis capítulo 37, José ele vê 11 estrelas que representavam os seus irmãos. No domínio espiritual, estrela representa uma pessoa. Por isso Deus disse a Abraão: os teus filhos serão como as estrelas dos céus. Aqui fala da posteridade das estrelas, que é a posteridade de cima, a geração celestial. Ismael é a posteridade do pó, de baixo. Isaque é a posteridade dos céus, a posteridade celestial. Por isso Deus mandou Abraão olhar para baixo e olhar para cima. Primeiro para baixo, por quê? Porque a sua primeira geração seria Ismael, de baixo. Para cima, a sua segunda geração foi Isaque, a geração celestial. Israel e a igreja pertencem à geração de cima, pertencem à geração das estrelas e não à geração do pó. Nós não somos posteridade do pó da terra, somos descendentes das estrelas. Por quê? Porque a nossa salvação vem dos céus, a nossa salvação vem das estrelas. Foi por isso que no dia em que Jesus nasceu, os magos, eles não viram pó da terra, eles viram estrela. A nossa salvação vem dos céus. Você não é posteridade terrena, você é posteridade celestial. A terceira geração de Abraão foi a geração da areia do mar. É comparada com a geração da areia do mar. Ou seja, tanto areia como mar representam multidões de povos aqui. A terceira geração de Abraão, ela é chamada dessa forma porque ele é formado pelos filhos da Quetura, porque Deus menciona essa geração como areia do mar. Porque atualmente Abraão ele é o pai de todas as nações a nível espiritual, ou seja, biblicamente falando, Abraão é o pai dos ímpios, é o pai dos judeus e é o pai também dos gregos. Todos nós somos descendentes de Abraão. A geração da areia do mar aqui são povos, línguas e nações, descendentes da segunda família de Abraão. E um dos filhos de Abraão, que veio dessa geração muito proeminente, foi Midian. Midian, ele se destaca entre o seu povo e ele é mencionado na Bíblia 67 vezes pelo seu próprio nome. Os midianitas foram derrotados por Esaú no livro de Gênesis capítulo 36, verso 35. Moisés fugiu do Egito, lembra-se dessa história, e foi para a terra dos midianitas. E lá Moisés se casou com uma mulher de Midian. Isso você encontra, de Midian, melhor dizendo, isso você encontra no livro de Êxodos capítulo 2, verso 15, Êxodos 3, Êxodos 4 e por aí fora, fala a história do casamento de Moisés nas terras de Midian. Os midianitas se tornaram um laço para Israel, razão pela qual Deus ordenou que Israel guerreasse contra eles constantemente. No livro de Números capítulo 25, do verso 1 ao 15. Durante muitos séculos, de vez em quando, Israel sempre lutava contra eles. Midian foi a nação derrotada por Gideão.
de forma tão devastadora que ela é retratada na Bíblia como o dia de Midian. Isaías capítulo 9, verso 9, Isaías 10, 26, Salmos 83, verso 9, que está certo, Juízes capítulo 13, verso 21. Deus deu a Abraão uma geração do pó da terra, outra geração da areia do mar, mas também deu uma geração das estrelas dos céus. A descendência das estrelas está no meio, entre a descendência do pó da terra e a descendência da areia do mar. Por quê? Porque a salvação vem dos céus. Os magos, os pastores de Belém, eles viram a estrela dos céus. E essa é a estrela que traz luz para a terra e luz para o mar. Para mais informações sobre o assunto, clica no link da descrição. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário aqui no final desse vídeo e até o próximo vídeo.